E está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um Sarau do Conto Surreal. Então, pega os vários celulares tijolão que o seu pai já teve na vida, usa eles para construir uma casa indestrutível onde você possa ficar em segurança e depois senta que lá vem história. E o conto de hoje é Mãos do Criador, escrito por Isabela Zoccolaro, a moça que já leu o mesmo livro várias vezes, enquanto que os nunca lidos ficam juntando poeira na estante. Era uma vez um desenho. Nesse desenho estava um mundo onde viviam pessoas comuns, desenhadas com grafite em papel sulfite e por vezes coloridas com lápis aquarela. Era um desenho de um lugar tão cheio de detalhes quanto pode haver em um mundo 2D. Pode-se dizer que as pessoas viviam tranquilas nele, tão normais quanto as pessoas do nosso mundo, porque no fim, de carne ou grafite, pessoas são sempre pessoas. Essas pessoas desenhadas queriam muito saber de onde elas vinham, como a vida tinha surgido, como tinham passado a existir. E, bem, haviam muitas teorias sobre isso. Alguns acreditavam se tratar de coincidências, que as coisas simplesmente foram surgindo e a existência deles havia se dado por uma união de riscos, formas e cores, que o acaso uniu. Outros já afirmavam haver alguém por trás, um criador, vários criadores. Não sabiam ao certo, mas com certeza algo a mais, acima de todo aquele papel, desenhando, criando, dando vida. Os mais céticos afirmavam que esse desejo vinha da vontade reprimida por um amor paterno, um sentido, uma esperança, enquanto os mais crentes criticavam os outros por serem duros demais, superficiais demais, desesperançosos. Conforme o tempo no desenho passava, os questionamentos evoluíam e as discussões continuavam. E, bem, eu não gostaria de ser parcial nesse debate, mas é claro que você concorda comigo que um papel em branco não se coloca na mesa sozinho, que um tinteiro não pode cair por acaso, ou um lápis rolar sem pretensão e simplesmente criar formas tão perfeitas como eram aquelas pessoas. Então, realmente havia alguém, um desenhista, artista, criador, chame como quiser, mas ele assistia a tudo. Via seus personagens evoluírem em pensamento e caráter, brigarem, chorarem, crescerem e continuarem discutindo o que eles chamaram de fé. Então o artista resolveu fazer algo incrível sobre aquilo. Pegou seu melhor lápis, apontou e com suas mãos grandes, mas delicadas, que sabiam dar o toque perfeito em tudo que tocava, pôs-se a se desenhar ali, naquela realidade. Reproduziu a si mesmo do melhor jeito que pôde. Era ótimo nisso. Mas é claro que passar algo da realidade para um papel exige adaptações. E mesmo com todo o talento do mundo, a representação perfeita que ele fez de si mesmo era um desenho comum, que não demonstrava tudo o que ele era em outra dimensão, que não caberia na compreensão daquele mundo real em que os desenhos não o conheciam. Quando ele chegou, se encaixou tão bem que poucos perceberam que estava ali, que poucos o notaram. Então, anunciou todo cheio de alegria quem era. Eu sou o Criador. Fui eu quem os desenhei. Todas as pessoas desenhadas o olharam e alguém disse o que todos pensavam. Mas você? Você é só um desenho comum? Aqui sim, lá fora não. Ele respondeu. Então começou a explicar. Contou como os havia criado, como escolhera cada lápis com cuidado, cada cor, cada traço, para que tudo funcionasse bem. As pessoas ouviam com atenção, mas como a evolução nasce da discordância e, portanto, ela se faz necessária, alguns acreditavam, outros não. O desenhista foi sincero sobre tudo, e tudo estava indo muito bem, até começar a falar sobre esferas, cubos, paralelepípedos. E embora até ali houvesse muitas discordâncias e divisão entre os grupos, naquele momento foi unânime. Um ponto de interrogação surgiu acima da cabeça de todos eles. Quando isso aconteceu, o desenhista olhou carinhosamente para sua criação
e só pôde fazer uma coisa em relação a isso. Sorriu e disse: Bem, a vocês essas coisas são impossíveis e incompreensíveis, mas no meu mundo é tudo bem comum. É claro que o que eu disse está acima do que podem imaginar, porque está além da realidade em que estão. Eu mesmo, aqui, me pareço com vocês, mas no meu mundo eu sou muito diferente. Apenas entendam, tudo o que veem aqui, todos os rabiscos, cores e formas, são sinais da minha existência. E não é porque não podem compreender completamente que não seja verdade. Fiquem em paz. E nesse momento, em frente a todos, ele foi sumindo, desaparecendo aos poucos, como se uma borracha fosse passada em cima dele. Quando desapareceu de vez, as pessoas desenhadas se olharam como se tivessem acordado de um transe. Alguns logo explicaram que era uma alucinação, causada por algum elemento do ar, e continuaram a determinar que a vida ali só existia por acaso e que tinham conhecido um louco. Outros, porém, tinham plena certeza que em algum lugar acima deles, alguém com um sorriso ainda mais bonito do que aquele visto na realidade limitada deles, estava conduzindo as linhas naquele papel que outrora esteve em branco. E esse foi o conto de hoje, escrito especialmente para os terráqueos e para os ETs. E você que gosta de escrever, escreva e mande para sarausurreal@gmail.com. E lembre-se de sempre que ver uma nave espacial, acender uma lanterna, indicando para o amigo alienígena a sua localização.